A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos do canal EBD Mestre. Eu me chamo Santiago, sou presbítero na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui da cidade de Teresina, no estado do Piauí. E é um imenso prazer estar falando convosco acerca do assunto da Escola Bíblica Dominical, referente à lição de número 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. É um assunto maravilhoso, é um assunto edificante, é um assunto, glória a Deus, muito esclarecedor para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo textuário está lá em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7, que nos diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E a verdade aplicada nos fala que o exercício de um discipulador saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para o propósito do Senhor, para que o propósito do Senhor ele seja cumprido. Então nós já começamos a ver que o discípulo, quem são os discípulos? Sou eu, você, todo cristão tem a função de ser um discípulo. E Deus nos comissiona para sermos o seu discípulo aqui na terra. O que é ser discípulo? Ser discípulo é alguém que está para seguir Jesus, que está para seguir o ensinamento, que está para transmitir os ensinamentos a outras pessoas. Então o discipulador, ele tem esta função, ele tem esse caráter dentro de si e pode transmitir para outras pessoas. E então, diante disso, nós podemos pegar alguns pontos dentro da nossa lição. Que, primeiro, o Senhor ele nos garantiu promessas e também Ele nos deu garantias na parte diretamente do nosso Deus, no sentido de sabermos todas as suas promessas, todos os seus ensinamentos, todas as suas orientações para estarmos, aleluia, sendo constantes e sabemos qual é a promessa que o Senhor nos fez. Está lá em João capítulo 14, versículos 1 em diante, que fala que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou-vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus. Então, diante disso, nós sabemos que o Senhor, ele foi ao Pai, tal como está lá em Atos capítulo 1, e um anjo do Senhor, que quando os discípulos estavam lá vendo o Senhor subir aos céus, ascender aos céus, disse: olha, da mesma forma, por que olhaste para cima, Galileus? Da mesma forma como vistes ele subir, ele vai descer. Glórias a Deus. E então essa é a promessa que o Senhor ele deu e deixou para o seu povo. Então essa é a promessa, essa é a garantia que o Senhor nos fez, além de muitas outras. Essa é a principal e essa que nós estamos aguardando. E diante disso, nós temos algumas responsabilidades. A primeira é da vigilância. Temos que ser vigilantes. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração. O Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso, nos orou por cada cristão, seja da sua época, seja de todas a época até o seu retorno. Deus nos deu o exemplo da sua humildade e também nos garantiu também esse direito da humildade, que é gerado em nós através de Cristo Jesus, porque o próprio Senhor ele diz que o Senhor Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se fez servo. Então a humildade está também, quando nós nascemos de novo, também está em nós, gerada pelo Espírito Santo de Deus, e trabalhar também em nós como através da ação e da prática do próprio Espírito de Deus, também no cuidado de agir de acordo com os princípios bíblicos e consciente de que somos falhos e somos limitados. Então, um discípulo de Cristo, somos falhos, somos limitados, somos seres humanos, glória a Deus, e dependemos cada dia mais
do nosso bom Deus. Então nós temos muito conteúdo, muitos exemplos para nós estarmos repassando, glória a Deus, de instrução. Porque como discipuladores, o nosso exemplo, a instrução da palavra de Deus, ela nos garante a certeza e o caminho pelo qual devemos seguir para glorificarmos o nome do Senhor e vidas serem salvos para a honra e glória do nosso bom Pai. Então, primeiro ponto, primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre a ilusão da força humana. A força humana, ela está nas três áreas. O ser humano é uma tríade, formada por corpo, alma e espírito. Então, vamos para o primeiro ponto, glórias a Deus, que é o do corpo físico, que é a matéria. A matéria é o que nós podemos ver, é aquilo que está palpável, é aquilo que está adiante de nós. Então, como que o homem ele pode se iludir quanto à parte física? De se achar forte, de se achar com poder de influência, de se achar que o dinheiro, por exemplo, ele é capaz de solucionar ou de estar à frente de muitos pontos. Da pessoa estar confiando na sua própria força, como foi o caso, por exemplo, a própria lição lá atrás, né, de Sansão. Ele confiou na própria força. O cérebro humano ele é capaz de aprender. E, por exemplo, Moisés, o Senhor falou para o povo estava no deserto, estava com sede, necessidade humana, e foi lá murmurar contra Deus a Moisés, que era seu líder. E Moisés orou ao Senhor, e na sua mente ele recebeu uma instrução do Senhor e disse: toca na bate na rocha e ela vai gerar água. E foi, e assim aconteceu, e o povo gritou: Moisés, 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 se alegrando e glorificando a Deus. Mas depois veio uma nova sede. O ser humano é assim. O ser humano ele é um ser biológico, é um ser social, é um ser que está em construção. E veio novamente a sede. E quando veio o povo novamente, murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés. E o Senhor falou para ele: agora toca na rocha. Mas Moisés ficou com aquele pensamento na mente dele, de que, se eu já bati na rocha, eu posso bater de novo e a rocha vai cair, não precisou falar com ela. E o que aconteceu? Ele feriu a rocha ali estava representando Jesus, né? E o povo, a água saiu, e o povo falou, glorificou a Deus mais uma vez, se alegrou com Moisés. Aí o Senhor chamou Moisés para uma conversa íntima: eu mandei você apenas falar com a rocha. Por conta disso, você não terá, não poderá participar da terra prometida. E assim ele só pôde apenas ver aquela rocha. Um dos maiores líderes da história de Israel foi levado diante disso. Então é fraqueza humana, é falha humana. E o ser humano ele está tendencioso a isso enquanto estamos em carne. Segundo, questão da alma. A alma está ligada aos sentimentos, está ligada à razão humana, né? Está ligado basicamente a sentimentos, ao conhecimento, a emoções. Então, o homem ele é falho também nisso. Ou seja, o homem ele precisa descansar, o homem ele precisa... o ser humano, quando eu falo homem, é o ser humano. O ser humano, ele há momentos de fragilidade, que entra em depressão, que entra em luta, que entra se achando fraco, se achando incapaz, se achando que Deus esqueceu, se achando que o ser humano não o ama. Ou seja, o ser humano ele fica fragilizado na questão da alma, né? Na questão do próprio sentimento. E isso aflige qualquer pessoa. E pessoas podem também dar uma depressão, dar burnout, que nós estudamos, né? Que são problemas da alma, enfermidades da alma, que acontece com o ser humano. E o ser humano ele precisa
saber lidar e confiar no Senhor. Aleluias. E não deixar com que essa fraqueza, com que essa luta o afrinja, e também buscar, né, ajuda de especialista, aconselhamento, precisar de ajuda de alguém para o solucionar, e também buscar, é claro, ajuda no Senhor. E o último, que é espiritual, né? Glória a Deus. E a lição ela traz um ponto importante, né? Que foi a derrota que o povo de Israel sofreu lá em Ai, a segunda cidade. Eles já tinham vencido, Deus já tinha dado a vitória para eles sobre Jericó, e agora o Senhor ia levar eles a uma segunda vitória, como o Senhor havia prometido. Porém, quer dizer, não como o Senhor havia prometido, o Senhor havia prometido a conquista da terra. E eles foram diante dessa palavra, dessa ordem, vá, e foram. Quando eles chegaram lá, alguém desobedeceu a ordem do Senhor, e o mundo espiritual foi afetado, e o povo de Israel ficou sob desobediência. Os líderes tiveram que buscar o Senhor. Moisés teve que buscar, Josué teve que buscar em Deus a resposta, e Deus o deu. Após o tratamento disso, é que Deus deu a vitória para o povo. Glória a Deus. Então, o ser humano, ele passa por isso tudo. Outro ponto, a diferença entre autoridade e autoritarismo. Dentro da igreja, Deus ele dá discipuladores. Deus ele orienta pessoas e condiciona, e dá para a igreja pessoas com essa função. Qual é a função de autoridade? A autoridade ela tem 7 funções. Entre elas, a de lei, entre outras, né? A de lei, a de autoridade, a de liderança, a tantas outras, que eu vou estar colocando também no link na descrição, para você estar buscando com mais detalhes, que são 7 princípios da liderança que devemos ter. Então Deus ele nos condiciona dessa forma. E autoritarismo é quando usamos de forma ilegal, ou então com força exacerbada, aquilo que o Senhor entregou na nossa mão, e a pessoa se sente como dono, se sente como o responsável geral, e tudo deve estar centralizado de uma forma exacerbada sobre a pessoa. Então, a partir de quando isso acontece, podemos ver prejuízo, e isso pode, e pessoas inclusive podem estar sofrendo disso, de achar que o povo tem que me obedecer, eu sou líder, tem que me seguir, tem que andar na minha direção, ou então não houve orientação, ou então uma segunda opinião, ou até mesmo entre pares. Pode acontecer isso, por exemplo, líderes, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser missionário, missionária, pode ser diácono, ou entre membros mesmo, líder, ex-líderes. Então, diante disso, quando não há esse respeito mútuo, e quando há uma cobrança exacerbada contra um liderado, ou o sentimento natural de liderança, quando ele exacerba e passa para o coração, aí isso se torna um perigo. E, por fim, qual é a função do verdadeiro discípulo? O verdadeiro discípulo ele tem a função, diante disso, de amar e cuidar da igreja do Senhor, de preservar as ovelhas e, por fim, de cumprir o propósito divino. Qual é o propósito divino? Aperfeiçoar pessoas até a volta de Cristo, para que venha a igreja crescer de forma saudável e de uma forma a glorificar o nome do Senhor, e estarem como as 5 virgens prudentes, preparadas, para que quando o noivo chegar, ao ouvir o som, lá vem o